Ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. James Joyce. Essa é a epígrafe que abre o livro Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Quem já leu Clarice Lispector sabe da complexidade e intensidade que são os livros dela. Ela tem uma forte influência do existencialismo, de autores como Dostoiévski, Kafka, James Joyce, Virginia Woolf. Ela usa muito do fluxo de consciência, que é um estilo literário muito usado por James Joyce, que eu saiba, por James Joyce e Virginia Woolf. Perto do Coração Selvagem é o livro de estreia de Clarice Lispector. Ela escreveu em 1944. É um livro impactante ainda hoje. Imagina então na época em que a literatura sempre tratava as mulheres de uma forma, tipo, ou era uma santa ou era uma vagabunda. Não tinha muito a mulher independente, a mulher livre. O livro é a história de Joana, desde a infância até a fase adulta. Começa ali com a história dela quando era pequenininha, que morava com o pai dela. A mãe dela tinha morrido quando ela era muito novinha, e ela tinha uma ligação muito boa com o pai. Só que depois de um tempo, assim, ainda quando criança, o pai dela morre e ela vai morar com a tia. E um dia a tia pega ela roubando o livro e pergunta para ela se ela não sente mal por aquilo. Ela diz que não. Ela diz que não sente mal por aquilo, porque é o que ela quer fazer, é o que faz ela feliz. A tia dela não gosta, acha que ela é uma pessoa muito fria. Ninguém, na verdade, gosta na casa da tia dela, da Joana, por ser uma pessoa muito distante, uma pessoa muito fria, uma pessoa que não se liga, não se conecta às outras pessoas. E a tia dela acaba decidindo mandar ela para um internato. E ela vai para esse colégio, e aí nesse colégio ela conhece o professor que conversa bastante com ela, e por quem ela acaba apaixonada, profundamente apaixonada por ele. Só que esse amor pelo professor é um amor platônico, e nunca vai acontecer. Aí depois o livro passa para a parte em que ela é casada já com o Otávio. Esse homem que conheceu ela, que ela conheceu, que ia casar com uma moça chamada Lídia, que era uma moça bonita. Joana não era tão bonita como Lídia, mas Lídia não era tão independente como era. A Lídia, eu acho que se adaptava mais ao estereótipo da mulher daquela época. Só que chega um ponto que Otávio sente que Joana não gosta dele, que Joana não se importa com ele, e ele se sente mal, ele se sente diminuído, ele não sente... é como se ele estivesse sendo usado apenas por ela. E, na verdade é mais ou menos isso mesmo, que Joana não se prendia a ele. E Joana sempre está pensando, termino com ele, não termino com ele. Mas o que acontece é que ele volta a procurar Lídia. Ele volta a ficar com a Lídia, traindo a Joana, e acaba que Lídia engravida dele. E aí, o que a Lídia faz? Ela manda um bilhete para Joana, chamando ela para uma conversa, que ela vai contar que está grávida, que quer o Otávio para ela. Só que ela vai ter uma grande surpresa, porque Joana não vai brigar com ela, porque para Joana pouco importa o Otávio. E Joana vai ao encontro de Lídia. E esse capítulo é interessante, esse diálogo mostra muito de como Joana é. Essa predisposição à maldade de Joana. Maldade é ser livre, né? Na verdade, a mulher maldosa seria uma mulher livre naquela época. Não sei se ainda hoje, mas naquela época isso de repente cabia bem. E Joana age com frieza com Lídia. E Lídia quer Otávio. E Joana diz: por que você não arruma um emprego para cuidar desse teu filho? Mas Lídia não quer saber, Lídia quer Otávio. Ela quer uma família. E aí Joana decide então e diz para ela: então eu vou fazer o seguinte, você pode ficar com Otávio, mas antes eu quero que ele me dê um filho. E aí Lídia fica enlouquecida com aquilo. Você é um monstro, né? Como pode uma coisa dessa? Tratar ele como se ele fosse apenas um reprodutor. E na verdade é assim que Joana trata Otávio. Tanto que Otávio está tentando escrever um livro, mas Otávio se sente tão diminuído diante de Joana, diante daquela força, né, que tem Joana, que ele não consegue fazer nada praticamente
perto dela. E Lídia diz para Joana: você não tem bondade no coração? E Joana responde que a bondade dá ânsia de vomitar. O pai de Joana já dizia que a mãe dela era assim também, uma pessoa mais fria, uma pessoa mais distante, e que ele esperava que a filha não fosse igual à mãe. Essa pessoa tão distante, essa pessoa tão independente, que não se prendesse a ninguém e a nada. E muita coisa acontece. Depois Joana acaba conhecendo o homem, que é alguém com quem ela tem um caso, e que ela não quer saber o nome, não quer saber o passado, não quer saber nada sobre ele. E não quer que ele também saiba nada sobre ela. Entende? Então é uma relação meio bizarra, assim, uma coisa meio estranha. O que vai acontecer se Joana vai deixar o Otávio? O que vai acontecer com a Lídia? Bom, eu vou deixar para quem quiser ler o livro, né? Não vou dar spoiler aqui, porque muita coisa ainda acontece além disso que eu falei até agora. Agora, Joana era uma pessoa má? Uma víbora, como disse a tia dela? Né? Ou essa pessoa horrível, que Lídia também colocou, como um monstro? Certamente não. Certamente Joana não era esse monstro. Joana só era uma pessoa independente, só era uma pessoa livre. Ela não se prendia, ela não dependia dos outros. Agora, se ela era feliz por isso, eu não sei, cabe a interpretação de cada um. Ser livre, totalmente livre, é ser feliz? Se ser livre é ser feliz, eu não sei exatamente dizer isso, mas é ser forte. Porque você não depende de ninguém, de nada. Por isso Joana era uma pessoa muito forte. Ela não era má. Ela apenas não dependia de Otávio, não dependia de Lídia, ela só dependia dela, dos sentimentos dela. Ela vivia os sentimentos dela. Tanto que o livro trabalha muito essa questão, assim, tipo de fluxo de consciência. Muitas partes você vai ficar viajando dentro da mente de Joana. Ela dá umas viajadas, assim, você às vezes vai ficar perdido. Até digo que eu já li alguns livros da Clarice Lispector. Por exemplo, A Paixão Segundo GH é um livro muito complexo, um livro muito assim de fluxo de consciência, muito de você entra na mente do personagem. Então, não tente entender, não tente dar uma lógica para o pensamento da Clarice Lispector. Muitas vezes não é possível. Você só vai interpretar e viajar nas palavras, é isso que ela faz com você. Ela faz você refletir e viajar. Por isso os livros da Clarice Lispector não são exatamente assim como apenas uma leitura. Ele é uma experiência de vida. Ele é um momento que você está vivendo. Ler Clarice Lispector é viver um momento muito intenso, um momento de muita reflexão. Clarice Lispector viveu de 1920 a 1977. Ela morreu um dia antes de fazer 57 anos de idade. Ela morreu de câncer. Ela faz parte da terceira fase, da geração de 45, a terceira fase do modernismo na literatura brasileira, que era essa parte aí mais experimental. Não é fácil falar de Clarice Lispector, dos livros dela, né? São livros, como eu disse, bem intensos, bem complicados. Viaja bastante assim, né, nos pensamentos dos personagens. Mas eu aconselho, leiam Clarice Lispector. Mas de repente não comece por Paixão Segundo GH, não, porque foi o primeiro livro que eu li dela, porque senão você vai ficar assustado, né, porque é bem complexo. Eu li A Hora da Estrela. A Hora da Estrela já é um livro que já não é tão complicado como A Paixão Segundo GH. Esse livro, Perto do Coração Selvagem, é o primeiro livro dela. Foi o primeiro livro. E ela foi premiada por esse livro. Quer dizer, ela já começou assim, né? Tipo, dando voadeira com os dois pés. Ela já chegou arrebentando. Então, de repente é um livro que vale a pena também ser como o primeiro livro. Eu não conheço a obra. Eu li 4 livros dela, eu não conheço. Tem muito mais que isso, né? Deve ter outros livros que de repente sejam melhores para ser o primeiro livro. Mas se eu fosse escolher entre esses 4, Água Viva, Perto do Coração Selvagem, A Hora da Estrela e Paixão Segundo GH, eu começaria pela Hora da Estrela. Eu começaria por esse, né? Que achei que era mais simples. Então é isso aí, boa leitura a todos e boa semana.